fundamental que vocês possam primeiro acompanhar a evolução do pensamento sobre firmas, sobre indústria, quais são as abordagens, né, às quais nós estamos nos submetendo, e depois a gente conduz o conteúdo, a disciplina, de uma maneira um pouco mais compassada e regular. Hoje eu finalizo a ideia ali de empresa, mercado e indústria, apresento esses conceitos meus básicos no final, apresentados no final do capítulo 2, e a gente vai discutir o modelo estrutura, conduta e desempenho, primeiro a partir da abordagem original do Eduardo Mason, depois a gente vai também fazer uma discussão breve da contribuição do Joe Bain em relação às chamadas barreiras de entrada, e é por isso que o Bain tira, já vou adiantar aqui uma pergunta que eu vou fazer durante a aula, o Joe Bain tira da conduta, né, das empresas a ênfase no que diz respeito à condução dos resultados, e por conta das barreiras de entrada, das barreiras de mercado, essa ênfase é deslocada para a estrutura. Então, o Joe Bain tenta fazer a ligação direta entre estrutura de mercado e desempenho das empresas, enquanto o Mason, a partir da sua abordagem original, entende que a conduta das organizações, né, é resultado do tipo de estrutura no qual essa organização está inserida. E essa conduta, portanto, mesmo baseada na estrutura, é que vai explicar, em parte, o desempenho das organizações, sobretudo naquela ideia, né, de distanciamento do preço em relação ao custo variável médio. Então, vamos poder discutir algumas questões hoje um pouco mais conceituais, e se for possível, se der tempo, nós vamos para a releitura do Scherer, do modelo estrutura, conduta e desempenho, e aí uma releitura mais próxima, digamos assim, da nossa contemporaneidade, né? Talvez seja mais palpável para nós a leitura do Scherer, que é a leitura que está presente também no Manual de Economia Industrial, nesse manual que tem sido a nossa referência principal no momento. Eu indico para a aula de hoje, além do Manual de Economia Industrial e dos 2 capítulos, né, que a gente tem tratado, uma leitura da Fontenelle, que justamente apresenta a discussão do Mason e do Joe Bain. É claro que posso também indicar a leitura do original, tanto do Mason como do Bain, mas vocês foram meus alunos no ano passado e por conta do distanciamento, por conta da dificuldade, né, em apresentar determinados conteúdos fisicamente, e alguns eu não tenho em formato eletrônico e não tem muita condição de ficar digitalizando tudo, temos optado, né, por indicar algum material que já esteja em formato eletrônico e inclusive que esteja no catálogo online da UFMS. Então, acaba que o conteúdo tem sido tratado de forma um pouco mais restrita no que diz respeito à literatura. Mas, assim como aconteceu no final da aula passada, o Rafael, a Maria me falaram de textos, né, interessantes que poderiam ser utilizados como leitura complementar ou como uma curiosidade para a disciplina, para uma temática específica. Fiquem tranquilos, a gente pode se indicar algo que possa complementar. Não, Maria Eduarda, na verdade aqueles 2 textos eu passei, a gente vai até usá-los em um momento futuro, vou utilizá-los em um momento futuro, mas aqueles 2 textos era também um pouco para apresentar em que pé que nós iríamos tratar a microeconomia, né, nesse ano. Então, 2 textos que fazem
uma crítica ao modelo tradicional e, ao mesmo tempo, apresenta uma perspectiva diferente, dois textos clássicos, mas para essa primeira avaliação, não. Eu não sou muito afeito a cobrar em avaliação ou prova algo que eu não tenha discutido, não tenha minimamente dado uma perspectiva, né? Então, como eu ainda não tratei daqueles dois textos em encontros, eles ficam, né, como uma leitura prévia de discussões que nós vamos fazer ainda ao longo do semestre, o que fica para a nossa primeira, isso, Zraf, Hall e Hit. O que nós vamos fazer para a primeira avaliação é a introdução, capítulo 2, e, se não me engano, o capítulo 3 do Manual de Industrial. Mas eu passo a referência para vocês direitinho, tá? Eu passo na agenda da semana, eu passo quais são os capítulos, quais são os conteúdos, o material também de slide já está disponibilizado no AVA, e para que não fique nenhuma dúvida do que vai ser cobrado, mas esses textos do Hall e Hit e do Srafa ainda não. Tudo bem? Vamos lá. Vou dividir aqui minha tela com vocês e fazer o finalzinho da apresentação sobre a estrutura organizacional de empresas diversificadas. E aí tem Zonta, depois inclui o Guilherme aí no grupo da turma, tá? Essa é a única disciplina que ele vai cursar esse ano, esse semestre. Então, pessoal, eu vou finalizar a discussão sobre empresa, mercado e indústria, e a gente inicia a conversa sobre o modelo de estrutura, conduta e desempenho. Já lembrando que o modelo de estrutura, conduta e desempenho não rompe necessariamente, né, com todas as amarras, digamos assim, da teoria microeconômica tradicional, e a gente vai ter oportunidade de entender um pouquinho mais por que eu estou afirmando que não há essa ruptura. Tá? Pessoal, então eu vou finalizar esse capítulo 2, empresa, indústria e mercados. Na verdade, vai ser empresa, mercados e indústria. Apresentando a chamada companhia de investimento. E aqui eu faço homenagem aos corintianos da sala. Sempre tem algum corintiano, né, nas turmas. Eu tenho 2 irmãos corintianos, por isso me permito fazer essa brincadeira e essa provocação. E a companhia de investimento, né, é um tipo de empresa cada vez mais comum. Interessante que quando o livro foi lançado, né, imaginar aí 20 anos atrás, talvez fosse mais difícil, né, entender necessariamente que empresa era essa, sobretudo no Brasil. Né? No Brasil, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000. Mas é uma empresa que apresenta uma volatilidade muito grande nos seus investimentos. Ela tem muito pouco compromisso com os seus investimentos. É uma empresa que, inclusive, abre mão de controle majoritário sobre qualquer atividade no qual ela tenha participação, para ter maior flexibilidade. Então, essa busca constante, né, por maximização da rentabilidade faz com que essa chamada companhia de investimento abra mão, né, a qualquer momento, de qualquer tipo de negócio, não tem, portanto, visão de longo prazo, a visão é curto-prazista, e opta por romper um contrato, opta por indenizar uma das partes, opta por necessariamente sair de um determinado negócio.
se encontrar uma nova possibilidade de maior rentabilidade, sobretudo no curto prazo. Eu me lembro muito do caso MSI Corinthians, né? MSI do Jorabichian lá, agora eu me esqueci o primeiro nome dele. Uma empresa que não existia, né? Uma empresa que não existia. Uma empresa que não existia no mundo real, né? E ali, claro, eu tomo a chamada MSI como exemplo máximo, né, desse tipo de mentalidade. Você faz um acordo, faz um investimento, inclusive alto, você deve lembrar, Mascherano, Messi não, como é que chama o cara lá? Gente, me ajuda aí, corintianos. Tevez, né? Tevez, Mascherano. E, de repente, né, quando a Receita Federal começou a investigar a origem do dinheiro, a Polícia Federal passa a investigar como essa empresa atuava e passa a solicitar explicações. Eles enxergam um longo prazo, né, não tão tranquilo assim no Brasil, vão para o futebol inglês, né? Leva os atletas também para fora do Brasil, vão para o futebol inglês, e na Inglaterra, futebol inglês, ninguém pergunta de onde veio o dinheiro, né? Então, fica um ambiente muito mais favorável. Mas a companhia de investimento teria essas características, né? Muita volatilidade no que diz respeito a seu direcionamento de investimento, busca sempre e de forma constante, ininterrupta, a maximização da rentabilidade, abre mão de controle majoritário, justamente para ter maior flexibilidade do ir e vir, portanto, com cláusulas, inclusive, de salvaguardas que sejam menos impactantes sobre ela, né, do ponto de vista do rompimento e das indenizações que devem ser eventualmente pagas às partes envolvidas. Então, seriam essas, né, as estruturas organizacionais apresentadas pelo texto, apresentadas pelo material que a gente tem adotado. Volto a dizer, em muitos casos nós temos várias dessas estruturas em uma mesma empresa, elas não são exclusivas. Eu tenho um vídeo comemorativo da Votorantim, até tentei encontrá-lo aqui antes da aula, não consegui. Eu vou encontrar esse arquivo, que deve estar em algum HD, alguma coisa assim, e vou colocar lá no AVA. Eu não, acho que devem ter retirado já do YouTube, que eu também fiz uma pesquisa rápida no YouTube e não consegui encontrar, que fala da trajetória, se não me engano, na época eram 90 anos da Votorantim, e que deixa muito evidente, né, como a Votorantim é empresa multiproduto, conglomerado financeiro, conglomerado gerencial e empresa verticalmente integrada, e, portanto, dá um panorama de como esses modelos eles não são exclusivos, né? A empresa ela pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo em termos de modelos organizacionais de empresas diversificadas. E esses modelos que eu apresentei, eles ajudam a ilustrar aquilo que foi apresentado nos encontros anteriores, né? Desde a perspectiva do próprio Mason, a perspectiva do Marshall, a perspectiva dos gerencialistas, né? A perspectiva da Penrose, a perspectiva dos neo-schumpeterianos. Então, tudo isso ajuda a entender e a ratificar como as empresas se alteraram ao longo do tempo, no que diz respeito ao seu modo de funcionamento, às suas características principais, aquilo que elas trazem, né, em termos de estrutura interna, para que a gente possa
buscar compreender também a estrutura externa a essas organizações. Então, vou apresentar aqui um pequeno paralelo, né, entre a visão tradicional e a visão de organização industrial no que diz respeito a mercado e indústria, para que a gente possa seguir adiante e avançar um pouco em termos dos nossos estudos, né? Na verdade, voltando à discussão do modelo estrutura, conduta e desempenho. O que a gente faz aqui é fechar digamos assim, uma etapa, né, do nosso estudo que faz um avanço no tempo e apresenta uma certa mudança no modo como as empresas elas se organizam, para que depois a gente possa fazer a retomada do estudo dessas empresas de maneira paulatina, né? De maneira organizada, e então a gente volta no tempo com modelo estrutura, conduta e desempenho, até chegarmos, né, à visão neo-schutteriana da firma, mais ao final do nosso curso. Tudo bem? Então vamos lá. Só para a gente finalizar então esse ponto e avançarmos aqui no nosso conteúdo. O que é mercado para a abordagem tradicional neoclássica? É o espaço em que se encontra ou que encontra-se oferta e demanda. É o espaço em que coincide desejos. Eu lembro de usar um manual chamado Economia Micro e Macro, quando trabalhava com introdução à economia, voltei a trabalhar nesse semestre, e a gente dizia o seguinte, né, o equilíbrio de mercado é a coincidência de desejos, né, o desejo de produzir, vender e o desejo de consumir. Então, o mercado é esse espaço abstrato em que se encontra demanda e oferta, sem nenhuma interferência de outros agentes econômicos, né, e políticos, e essa é a abordagem tradicional. A abordagem alternativa, né, a abordagem que nós vamos utilizar de mercado, entende mercado como demanda por um grupo de bens substitutos próximos. Então, não é o espaço em que se encontra oferta e demanda, não é o espaço em que coincide desejos de demandantes e ofertantes, mas é a demanda por um grupo de bens substitutos próximos. Naquele caso, né, que vocês estudaram principalmente em Micro 1, Introdução à Economia, o produto era homogêneo, objetivo e bem definido para os consumidores. No nosso caso, o produto é diferenciado e heterogêneo na visão dos consumidores. Mesmo o produto mais homogêneo que a gente possa imaginar, e aí a gente vai discutir depois diferenciação de produto em outro tópico da disciplina, ainda assim as empresas, as organizações buscam, né, imputar a esse produto homogêneo algum nível de diferenciação, e a gente percebe isso quando se trata, por exemplo, de água mineral. É o exemplo que eu utilizo e vou utilizar também na nossa aula de diferenciação para mostrar esse primeiro ponto, né? Por que uma água mineral custa R$ 1 o litro e outra custa R$ 5 o litro, com características muito próximas. Então, a gente vai poder ter uma oportunidade de falar sobre isso. Acho que eu não apresentei nem falei na turma de vocês, mas tem um documentário lançado há bastante tempo sobre a trajetória da Coca-Cola Company. É um documentário ainda dos anos 90, mas ajuda a entender um pouco a trajetória da empresa até hoje, chamado Mundo Cola, Água, Açúcar e Marketing. Também ajuda a entender de que modo produtos muito parecidos, né, podem se transformar em produtos heterogêneos e diferenciados na visão dos consumidores. Então, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso em diferenciação de produto, que deve ser um dos próximos pontos, né, do nosso programa, depois da primeira avaliação. Então, o produto era homogêneo, bem objetivo e definido para os consumidores, e aqui
a gente vai ter a perspectiva de que os produtos são diferenciados, eles são heterogêneos, os consumidores os enxergam, né, de uma maneira diferente. Naquele caso, para cada mercado nós tínhamos uma única indústria, né? Cada mercado estava associado a uma única indústria. E aqui, como eu disse lá no nosso primeiro encontro, a indústria é o grupo de empresas voltadas à produção de bens substitutos próximos. Essa é a nossa concepção de indústria. Então, todas as vezes que eu me referi a uma indústria, eu estou chamando a atenção para esse grupo de empresas voltadas à produção de bens substitutos próximos. É claro que a indústria não são apenas essas empresas, a indústria é uma coisa ainda mais ampla, porque nós temos cadeias produtivas que compõem uma atividade industrial, e essas cadeias produtivas também serão, de alguma maneira, abordadas aqui ao longo do semestre. Então, vejam bem, a empresa mudou, a empresa não é simplesmente a unidade produtora de bens e serviços, a empresa, ela se profissionalizou, a empresa não é mais o espelho, necessariamente, do seu fundador, do seu criador, a empresa passa de uma unidade produtiva de bens e serviços a uma instituição complexa, em que há, para além do conflito trabalhador-empresário, ao conflito proprietário-gestor. Nós vimos isso em encontros anteriores, os objetivos dos gestores profissionais diferem-se dos objetivos dos proprietários, e isso vai fazer com que a gente tenha um novo tipo de relação no interior das organizações, uma relação que é conflituosa, mas na perspectiva do Marshall, por exemplo, é uma relação necessária para que a gente tenha um ciclo de vida e de crescimento das organizações muito mais próspero, para que a gente não dependa, tá, do herdeiro e da capacidade de um herdeiro, no caso de uma empresa familiar, de conseguir fazer com que a trajetória da empresa se mantenha no mínimo linear em relação ao que vinha acontecendo em um momento anterior. Essa organização ela passa, portanto, por modificações do ponto de vista da gestão, mas também altera do ponto de vista dos seus objetivos, né? O objetivo de maximização do lucro, tão comum para a firma da microeconomia tradicional neoclássica, em alguns casos, em algumas abordagens, fica em segundo plano, né? Porque o crescimento passa a ser o objetivo principal. E como vimos na visão da Penrose, o crescimento consegue capturar todos os outros objetivos, inclusive o objetivo de alcançar um lucro superior, alcançar, portanto, o chamado lucro monopolista, que está presente na leitura do Schumpeter, no original. O Schumpeter vai chamar a atenção para o fato de que a firma capitalista deve seguir, buscar pelo lucro monopolista, mas os neo-schumpeterianos, né, a visão neo-schumpeteriana, deixa de lado a ideia de maximização de lucro, justamente pela incapacidade que as firmas têm de conseguir mensurar necessariamente receita marginal, custo marginal, e, portanto, ter em perspectiva esse conceito aplicado à atividade no mundo real. Então, a firma evolui muito, ela aprende com suas rotinas criativas, essas rotinas criativas levam ao avanço técnico, levam ao avanço tecnológico, né? Conhecimento é acumulativo, é possível transferir, é possível copiar, mas, sobretudo, é tácito. Isso vai fazer com que os indivíduos também ganhem muita relevância no que diz respeito à trajetória e a como a firma se comporta. E o trabalho em equipe, né, indicado também pela Penrose, ganha muita relevância na segunda metade do século XX para a discussão do que deve ser a empresa. Associada a essa evolução apontada
pelos autores, né, eu apresentei no último encontro justamente essas estruturas organizacionais que auxiliam na visualização de que empresa é essa. Que empresa é essa que fala os gerencialistas, que fala Penrose, que falam os neo-schutterianos, os institucionalistas, que empresa é essa? E a gente, portanto, tem uma condição, uma chance muito maior de encontrar interface no mundo real entre essa empresa da abordagem de organização industrial, quando comparada à empresa da abordagem neoclássica. Pessoal, em relação às estruturas organizacionais de empresas diversificadas, vocês têm alguma questão, alguma pergunta, algo que queiram comentar, ou podemos avançar? Acho que podemos avançar, professor. Ok. Então, já queria deixar também uma dica para vocês. Não sou muito afeito a dicas, né, de estudo, mas é claro que de alguma maneira vocês vão ter que fazer essas relações, né, entre esses modelos organizacionais, os casos que eu indiquei para que vocês pudessem assistir, que está linkado aí no AVA, os casos da CNI, de inovação em empresas, mas não é só inovação que trata esses casos, e esses autores que foram apresentados nos primeiros encontros. Então, façam já a leitura da introdução, façam a leitura do capítulo 2, assistam aos vídeos, né, para que vocês já possam começar a alinhavar os argumentos necessários aí para uma fusão de ideias, né, que apresentam coerência, apresentam uma certa coesão com relação a isso que a gente está tentando discutir aqui em termos de abordagem alternativa. Então já façam isso. Assim como eu pedi em uma das atividades, que ficassem, né, ruptura orientados, principalmente lá na introdução, e abordagem tradicional. Pessoal, Professor, só uma pergunta aqui, uma consideração. Dentro dessa abordagem alternativa, estão todas as teorias que vêm depois da teoria neoclássica? não, abordagem alternativa nós vamos estar principalmente associados aos neo-schumpeterianos. Tá? Certo. Porque a abordagem do Mason, que é essa que a gente vai iniciar aqui o estudo, mesmo do Joe Bain, e a teoria dos jogos, não rompe necessariamente, né, com muitos dos elementos ali da abordagem tradicional. Então, essa abordagem alternativa, não são todos os autores, né, que se apresentam no pós, digamos assim, economia perfeita, mas aí nós ficamos mais restritos à abordagem neo-schumpeteriana da firma, enquanto que a modelo estrutura, conduta e desempenho e a teoria dos jogos, né, quer dizer, é a abordagem tradicional da teoria de organização industrial. Tudo bem? Rapidinho, só aproveitando o gancho, quando eu estava dando uma olhada no manual sobre essa visão neo-schumpeteriana, Uhum. Percebi que eles utilizam o termo rotinas Rotinas. para mostrar o processo pelo qual ocorre parece o processo de inovação dentro da empresa, né? Uhum. Só que o que seria essa rotina? Então, Colocar algo implícito. as rotinas criativas, né, na verdade, elas têm uma função de ser que é permitir à organização encontrar as falhas, né, encontrar aquilo que pode ser modificado, que pode ser alterado. Então, a rotina, na visão, digamos assim, mais simplista do dia a dia, representa a repetição, né? E a repetição para os neo-schumpeterianos permitem o aprendizado, porque quando você
altera um determinado processo produtivo em um ponto, né, em uma variável, digamos assim, e repete por algumas vezes, né, essa rotina com determinada alteração, permite a organização visualizar se o erro que tinha sido verificado anteriormente, a falha, o problema, o elemento de não eficiência, foi corrigido ou não. O que os neo-shakespearianos querem dizer é o seguinte: se nós tentarmos a cada momento uma solução alternativa sem o devido teste, né, sem o devido tempo de permanência em uma determinada rotina, você não vai conseguir encontrar jamais o problema que gerou a falha, que gerou a perda, que gerou a baixa eficiência. Então, de um modo mais genérico, né, as rotinas são as atividades realizadas pelas organizações de maneira contínua, seguindo critérios, seguindo especificações, para que elas possam encontrar a motivação, encontrar o elemento que vai causar ou que está causando uma falha, que está causando uma perda de eficiência. Então, você altera uma variável, altera uma máquina, altera um ajuste e repete isso por algum período de tempo e verifica se houve, de fato, alguma mudança ou não no resultado esperado. Então, as rotinas vistas não só como a repetição, mas as rotinas vistas como uma repetição capaz de gerar algum tipo de aprendizado. Então, a repetição para o aprendizado, a repetição para o acúmulo de conhecimento e, portanto, a repetição por meio de uma rotina capaz de auxiliar as organizações a solucionar os seus problemas. Isso é muito, digamos assim, muito comum de ser visualizado em alguns modelos de gestão e controle da produção, né, que tem em roteiros muito bem definidos um processo produtivo e que adotam a prática da chamada melhoria contínua, né? E aí você tem outros elementos associados, claro, para que isso seja possível de ser visualizado. Eu sempre me direciono aos modelos de produção japoneses, que tratam de minimizar estoque, né, que tem essa perspectiva da correção e da melhoria contínua, que segue critérios muito rígidos de processo produtivo, justamente para quê? Para que as deficiências, os erros, as falhas sejam identificadas, sejam passíveis de serem identificadas com maior facilidade. Então, rotina para inovação é seguir um determinado procedimento capaz de fazer com que alterações nesse procedimento permitam a identificação de problemas, de falhas e permitam o aprendizado para que a gente possa corrigir essas falhas no momento futuro. Eu também sempre faço uma analogia, a analogia nunca resolve o problema, eu sempre faço analogia com a Fórmula 1. Vocês já são meus alunos há algum tempo, já sabem que eu falo bastante sobre Fórmula 1. As equipes, elas se utilizam, né, digamos assim, dessas rotinas, elas testam no treino, testam na corrida, fazem as sessões de testes antes da temporada, para além dos testes feitos lá no chamado túnel de vento, para além dos testes realizados no CAD, ainda na área de projeto de software, para que possam identificar. Então, em alguns casos, vocês devem acompanhar, de vez em quando, a Fórmula 1. O cara vai muito mal numa corrida ou vai muito mal em um treino, mas a equipe precisa dessa rotina, né? Ela precisa que aquela rotina aconteça para poder identificar as falhas e fazer os ajustes. E na prova seguinte, o cara vai muito bem por conta justamente dessa, digamos assim, dessa penitência de ter que ter realizado uma rotina para a identificação dos problemas. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas depois a gente pode tentar melhorar. Está esclarecido? Sim, professor. Então, só fazendo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, as rotinas estão ligadas a essa parte operacional da empresa, da indústria, certo? Não tem nada a ver com a parte de valores, essa parte mais
subjetiva e ideológica da instituição. É porque, assim, em contábeis e ADM, a gente aborda esse tema de uma perspectiva mais comportamental dos indivíduos, então meio que nossa visão acaba ficando meio deturpada, né? Aí, Na assim, verdade, as rotinas elas são incorporadas, né, pelos neo-schupeterianos, em todas as atividades, né, da organização, também na gestão, faz parte, digamos assim, da filosofia da organização, mas se reproduz no aspecto operacional, produtivo, para que se alcance os resultados que a organização deseja. Mas não, aqui eu não abro mão de indicar que também, do ponto de vista das ideias, porque isso tem que estar, isso para ser incorporado, é o Guilherme que está perguntando, Guilherme, né? Isso para ser incorporado na organização precisa, de alguma maneira, fazer parte também das ideias, né? Daquilo que está no entorno, daquilo que está fazendo com que a empresa tome determinados caminhos. Consolidado, dificilmente você consegue implantar também no operacional. Então, perfeito, professor. não excluo, não, Obrigado. tá? Pessoal, o que eu chamo de economia industrial, então? Essa combinação de empresas, a partir da perspectiva que a gente já apresentou aqui no início, processos, mercados, sendo o mercado a demanda por bens substitutos próximos, né? Instituições, normas, regras, leis, de um certo modo a conduta das organizações também, e é isso que nós vamos tentar nos dedicar aqui ao longo desse semestre, entender um pouco melhor essa microeconomia 3, ou microeconomia de organização industrial, a economia industrial, que é o nosso objeto de estudo, que busca a ruptura em relação àquilo que aponta a microeconomia neoclássica, principalmente, pessoal, aquela associada à concorrência perfeita. Porque quando vocês passam a estudar monopólio, quando vocês passam a estudar oligopólio, ali já é a incorporação, né, da economia de concorrência imperfeita, da organização industrial, digamos assim, ao esquema da microeconomia neoclássica. Né? Então, a grande crítica aqui, a grande ruptura da organização industrial se dá em relação à concorrência perfeita. Só que vocês pegam o manual lá de microeconomia 1 e 2, vocês vão ter o tratamento, né, da concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio, mas ali já é incorporação de elementos que não são originários, né, para que você possa fazer com que o estudo continue ainda relevante. Aqui a gente vai entender um pouco mais essas mudanças de perspectiva em relação à empresa, indústria e mercado, de uma abordagem diferente, uma abordagem mais teórica do que quantitativa, justamente para que a gente possa entender a complexidade que é o estudo de organização industrial e entender que não existe um modelo único, né? É aquilo que a gente falou em aulas anteriores, não tem uma teoria geral e um modelo único para estudar isso aqui, é preciso analisar as especificidades. Só apresentado, então, essa evolução do pensamento sobre a firma e apresentado esses modelos de estruturas organizacionais, de empresas diversificadas, a gente parte, então, para mais um capítulo do Manual de Economia Industrial, aqui associado a um texto da Ana Maria Fontinelli, intitulado de Mason e seus estudos de casos, a firma julgando em contexto estratégico. Esse texto está disponível lá no AVA, e é com ele que eu inicio, digamos assim, a apresentação de hoje, até para que a gente não possa correr na falha, né, no erro, correr no erro de achar que o Scherer apresenta o modelo de estrutura e conduta de desempenho. Né? Acho que o próprio manual industrial faz uma breve apresentação das contribuições do Mason e do Bain, mas aqui eu faço questão de apresentar esse segundo texto, até para que vocês possam ter uma visão um pouco mais aprofundada daquilo que propõem esses dois autores originais.
Pessoal, veja bem, nós estamos falando aqui, né, de uma preocupação que se tem com a concentração e com o poder de monopólio, né, que data ainda do século XIX. Portanto, nós não estamos falando necessariamente de algo dos últimos 50 anos, dos últimos 40 anos. Né? A preocupação em relação ao poder de monopólio é uma preocupação secular, é uma preocupação bastante antiga. E a ideia de entender, né, o que origina esse processo de concentração, que pode dar origem a um monopólio, quais são os efeitos do processo monopolista e qual é a natureza, né, que nós temos em um ambiente concorrencial altamente concentrado, que pode, né, dar origem ao chamado poder de monopólio e a ocorrência de fato de um monopólio. Uma única empresa em determinado momento, em determinado local, que oferece de forma exclusiva um determinado bem, um determinado serviço. Então, não é uma preocupação recente. Ainda na primeira metade do século passado, né, discussões para além do monopólio de estruturas concentradas, de oligopólios, né, os custos do poder de monopólio. Então, já é uma discussão que vem sendo feita há 100 anos, faz cada vez mais sentido, vocês vão de concordar comigo, porque há uma tendência irreversível à concentração de mercado. Os atos de concentração, fusões, aquisições, estão aí a todos os dias ocupando boa parte do noticiário de economia, seja no Valor Econômico, seja nos portais que tratam de economia de um modo mais geral. Então, a preocupação com o monopólio e com a concentração de mercado faz todo sentido nesses últimos 100 anos. Nesse final de semana, eu estava discutindo com o pessoal de administração pública no curso de graduação da Exam, aquele curso à distância, regulação, gestão da regulação, que em boa parte, claro, se justifica justamente por conta da existência de monopólios naturais, estruturas concentradas. É claro que a teoria de gestão da regulação, de modo mais tradicional, vai falar em falhas de mercado, né? Mas aqui a gente tem a perspectiva, a economia de organização industrial, que nós vivemos uma grande falha de mercado, né? A falha de mercado está em todo lugar, não são apenas externalidades, né? Incapacidade do setor privado em fazer determinados investimentos. Então, nós vivemos uma grande falha de mercado, por isso a necessidade de regulação. E nós vivemos uma grande falha de mercado porque os mercados são concentrados, são oligopolizados, são monopolizados, e, portanto, isso tudo está dentro do contexto necessário para que a gente possa entender o mundo contemporâneo, e a gestão da regulação é outro tópico, né, dessa disciplina que nós vamos nos dedicar mais à frente. Temos aí um tópico mais ao final do curso em que nós vamos nos dedicar à defesa da concorrência e regulação econômica. Então, a regulação dos mercados, para minorar os efeitos de imperfeição, e aí a gente vai poder dialogar um pouco mais sobre essas questões, né? Não é impedir a atuação das empresas, né? A regulação de mercado não tem o objetivo de impedir que as empresas alcancem os resultados desejados, mas a ideia é que você permita que elas tenham condições semelhantes, né, para atuar. Então, minorar os efeitos da imperfeição, os resultados negativos, que a gente vai fazer uma análise, né, entre os efeitos negativos e os ganhos de eficiência, né, dos atos de concentração e da concentração de mercado. É claro, se os ganhos de eficiência para consumidores, por exemplo, né, para a sociedade forem maiores, os atos de concentração ou a concentração econômica de mercado por parte de algumas empresas não vai sofrer qualquer tipo de sanção. Então, essa balança vai ser analisada, e isso vai ser feito a partir de uma teoria chamada teoria do mercado relevante,
também vamos poder discutir mais à frente. Então, minorar os efeitos de imperfeição e reduzir perdas de eficiência. Então, a gente vai sempre fazer essa balança, né? O ganho de eficiência e aí o ganho de eficiência não necessariamente para a empresa apenas, né? O ganho de eficiência para a sociedade, para o consumidor, a parte da perspectiva do Estado. O ganho de eficiência foi superior, né, às perdas oriundas do processo de concentração. Essa concentração vai ser ratificada, por isso, como eu falei na semana passada, né, o CAD vai analisar os processos de fusão e aquisição e vai dar o parecer, e o parecer pode ser favorável, mesmo que haja concentração de mercado, porque os ganhos de eficiência podem ser superiores. Então, a organização industrial, essa ideia de fugir necessariamente do estudo de um mercado em concorrência perfeita, com aquelas características todas que vocês já conhecem, que vão de produto homogêneo até todos têm acesso a todas as tecnologias, não é algo recente, é algo bastante antigo e é algo que precisa continuar sendo estudado, justamente porque o que eu disse há 5 minutos atrás, os atos de concentração, eles são irreversíveis, eles vão continuar acontecendo e nós teremos, né, cada vez mais empresas e conglomerados globais sendo controladoras de determinados meios e nós temos muita dificuldade em fugir disso. Já comentei também com a turma de sábado, toda semana tem alguma matéria colocando Microsoft, Google e Facebook contra a parede, no que diz respeito a poder de monopólio e o fato de que temos muita dificuldade em encontrarmos alternativas em relação a esses provedores de serviço, né? Então, essa semana, ontem mesmo à noite, eu estava passando rapidamente assim um olho em algumas matérias e mais uma matéria colocando, né, essas grandes empresas contra a parede no que diz respeito a alguma característica da sua atividade que impede muitas vezes que a gente fuja, né, de qualquer uma delas ou delas individualmente, coletivamente. Depois eu até acho qual é a matéria que saiu no Valor e cito para vocês no final da aula. Pessoal, que ideia de mercado é coerente, então, com a formulação estrutura, conduta e desempenho? Então, vamos lá. Primeira coisa é que as empresas operam em grandes escalas. Então, aqui nós temos um elemento estático, né? A gente sabe que a firma pode ser caracterizada por elementos estáticos e elementos dinâmicos. Quando a gente fala em número de trabalhadores, tamanho de produção, portanto, escala de produção, tamanho de planta produtiva, estamos falando de elementos que são estáticos. E isso não foge, né, daquilo que está presente na abordagem neoclássica. Então, por isso não tem ruptura aqui com aquela formulação que vocês viram no manual de microeconomia, né, ou de teoria microeconômica 1 e 2. Então, isso aqui é um elemento estático e, portanto, as empresas operando em grandes escalas, assim como a gente viu também anteriormente, tem vantagens em relação às empresas que operam em escala menor. É uma vantagem estática, mas é uma vantagem e é uma caracterização, né? É uma ideia de mercado coerente com a formulação, estrutura, conduta e desempenho. Diferentemente, se eu estivesse falando em inovação, que aí estaríamos tratando, então, de questões dinâmicas. Então, uma característica estática desse modelo, as empresas operam com grandes escalas. As empresas possuem algum controle sobre o mercado e, portanto, alguma margem de fixação de preço. Então, a gente vai tateando, né, essas características para entender que mercado é esse que serve ao modelo estrutura, conduta e desempenho. Então, muito comum, né, na economia fugir do debate de micro, pequena empresa. Muito comum fugir do debate da empresa que opera em pequena escala e da empresa que não consegue alterar
qualquer característica do mercado a partir de uma ação própria. Então, nesse caso aqui, as empresas conseguem fixar preço, têm algum controle sobre o mercado. Então, além da escala, que é algo estático, né, poder de mercado a partir da fixação de preços, nós vamos ter um outro elemento importante, esse mais dinâmico, que é a interação entre os agentes. Mas mesmo a interação entre os agentes já estava presente na teoria dos jogos, né, que não é a abordagem alternativa, é a abordagem tradicional de economia industrial, de organização industrial. Então, nós estamos falando aqui, no modelo estrutura, conduta e desempenho, de empresas que operam em grandes escalas, capazes de alguma maneira, impor seu poder de mercado a partir da fixação de preços, e o que uma empresa faz impacta no que faz a outra empresa. Há um processo de interação. Se a gente não considera esses elementos, o modelo estrutura conduta desempenho passa a fazer menos sentido. Portanto, nesse momento, deixem de lado a perspectiva de microempresa, pequena empresa, em alguns casos, média empresa, e vão ter em mente as grandes empresas. A partir do momento que a gente tiver clarificado como essas grandes empresas atuam, nós vamos entender o papel das médias, pequenas e microempresas em determinada estrutura de mercado. Nós vamos entender o papel das médias, pequenas e microempresas, né, na cadeia produtiva, né, capitaneada por essa grande empresa. Eu já citei em vários momentos estudo que eu fiz sobre indústria de petróleo e você tem as grandes operadoras, né? Você tem uma empresa como a Petrobras, que esteve entre as maiores do mundo durante bastante tempo, é uma grande empresa ainda, e no entorno dela, nós temos outras grandes empresas, temos empresas médias, temos empresas pequenas e temos também microempresas. Então, os elos que formam a cadeia produtiva em uma estrutura industrial, né, como a de petróleo e gás, mas também como a automobilística, eletroeletrônicos, né, mesmo a cadeia produtiva do agronegócio, nós vamos ter presentes a micro, a pequena, a média, a grande empresa e algumas empresas que são líderes setoriais e capazes de capitanear todas essas outras, né? No entorno dessa grande empresa vai orbitar uma série de outras empresas de diferentes portes. Então, para que a gente consiga entender a estrutura industrial, né, para que a gente consiga estudar melhor as estruturas de mercado em cadeias produtivas industriais, vamos partir então dessa grande empresa, para que a gente possa depois, no segundo momento, compreender o papel das demais empresas para conformar essa estrutura e caracterizar também essa estrutura. Tudo bem? Então vamos lá, grandes empresas, capazes de controlar mercado, fixar preço, mas a interação, o que faz uma empresa importa para as outras, né? E importa também, claro, no interior dessa cadeia produtiva que eu estou aqui chamando a atenção de fornecedores de primeira ordem, segunda ordem, elos, diferentes elos de cadeia produtiva, clientes de primeira ordem, de segunda ordem. O que o Mason vai fazer, então? Ele vai fazer alguns estudos de caso, né? O que eu também já indiquei para vocês em encontros anteriores. Os autores, eles partem de observações, né? Assim como vocês devem ter visto nos textos que eu indiquei lá no meu período de férias, o Howe Heath, eles partem de observações, né? Eles visitam, eles vão até os locais. Deve se lembrar também em HPE, da fábrica de alfinetes lá descritas pelo Smith, né? O indivíduo vai até o local, ele vê como funciona, ele busca a partir daquela experiência, né, explicar
do ponto de vista mais organizado, mais estruturado, o que pode estar acontecendo e que ainda não foi, né, organizado em termos de ideia. Então, vai partir dos estudos empíricos, né, da capacidade da grande empresa de modificar o ambiente, e a gente sabe muito bem como a grande empresa é capaz de fazer isso, a partir de diferentes tipos de iniciativa, né, desde a questão da imagem e da marca, até a mudança dos hábitos, ou a influência sobre os hábitos, a influência sobre preços, como está indicado anteriormente, e a capacidade de influenciar na decisão ou nas decisões de outros agentes. Então, assim, a grande empresa, ela tem uma função importante dentro da sociedade, da comunidade, dentro do sistema econômico de um determinado local, e aí eu vou desde o nível municipal, estadual, nível nacional, em alguns casos, nível global. Então, assim, ignorem também essa ideia de que é possível desenvolver uma economia, ou é possível desenvolver uma sociedade sem grande empresa, sem empresa de grande porte. Ah, porque aquele argumento, né, que é válido, as empresas que mais empregam são as empresas de pequeno porte. É claro que eu vou concordar com isso, porque existem dados que mostram isso, dados que são levantados periodicamente. Mas essas empresas de pequeno porte, elas quase que em todos os casos que vocês puderem imaginar, elas se associam de alguma maneira a empresas de grande porte, seja nos produtos que elas oferecem, nos serviços que elas compram para oferecer o seu próprio serviço. Portanto, pessoal, não é possível pensar uma economia que cresce, que se desenvolve apenas a partir de micro e pequenas empresas. É preciso que a gente incorpore a indústria nacional, a estrutura produtiva nacional, empresas de grande porte. E é por isso que é preocupante cada nova notícia de que temos empresas de grande porte deixando o país. E ontem eu li mais uma notícia de uma empresa do setor de cimento que deve deixar de produzir no Brasil, porque ela é capaz de modificar o ambiente, ela é capaz de aglutinar, de ser né, um elemento aglutinador de outras empresas, de outros segmentos. Tem uma cadeia produtiva, mas não é só cadeia produtiva, né? Existem serviços indiretos, né, que são adquiridos por essas empresas e que eventualmente ou podem fazer diferença ou necessariamente podem fazer diferença, a depender da relevância como comprador desse serviço. Então, capacidade da grande empresa de modificar o ambiente e essa saída de montadoras, de eletroeletrônicos, montadoras de veículos, essa de cimento que eu estou citando agora, impacta o ambiente e modifica o ambiente e as perspectivas, né, de médio e longo prazo. E, claro, se são empresas de grande porte capazes de interferir no mercado com poder de monopólio, poder de oligopólio, fixação de preço, né, existe muita pressão, né, nesses mercados. Então, pressão dos compradores e vendedores para alterar os preços também faz parte, digamos assim, desse ambiente no qual essa empresa verificada, analisada pelo Eduardo Mason está inserida. Por mais que as empresas sejam grandes, por mais que elas possam modificar o mercado, é claro que compradores e vendedores vão, de alguma maneira, buscar exercer algum tipo de poder. E como eu falei também em aulas anteriores, ou encontros anteriores, fica aqui a referência sempre ao Michael Porter, né?
e o seu texto clássico de análise estrutural das indústrias, que busca todos esses elementos, né, indicados pelo Mason, pelo Bain, por outros autores que nós vamos estudar aqui, para criar lá o seu modelo das 5 forças competitivas. E dentre as 5 forças competitivas do Porter, nós temos poder de comprador e poder de vendedor. E vocês podem procurar Mason no texto todo do Porter, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, né? Então, quando o Porter cria o seu modelinho das 5 forças competitivas, né, e ele adota o poder de comprador e poder de vendedor como 2 dessas forças, é claro que ele tá se inspirando no modelo estrutura, conduta e desempenho. O próprio modelo do Porter de estratégias genéricas, né, é uma leitura do modelo estrutura, conduta e desempenho. Só não vai ficar evidente isso na leitura que vocês fizerem do autor. Então, eu sempre vou retomar o Porter aqui, porque a gente vai ler alguma coisa dele, sobretudo para falar de barreiras, para mostrar como essa literatura, né, digamos assim, originária da discussão industrial, da organização industrial, deu origem, né, a várias ideias bem-sucedidas dentro da área de estudos de gestão, economia e administração. Que aqui eu faço uma pergunta, né? Qual o critério para classificar uma firma em estrutura de mercado a partir dessa concepção, né? E aí vem mais uma prova de que a gente não tem uma ruptura completa nesse primeiro momento, né? Estamos falando aqui de igualdade ou similaridade de condições sobre as quais as firmas operam. A gente, claro, não está tratando de concorrência perfeita, em que todos têm acesso a todas as tecnologias, em que todos têm acesso às informações do mercado, mas fala-se em igualdade ou similaridade de condições. Dito isso, né, quer dizer, isso já fica muito evidente uma certa continuidade em termos de perspectiva ambiental, mas aqui eu vou identificar, né, quais são essas condições para o Mason. Primeiro, características econômicas do produto, ou preço. Os preços necessariamente não vão ser tão distintos assim, até porque a competição não necessariamente vai se dar via preços, né? Então, nós vamos ter alguns indícios, né, de que os preços serão preços próximos. Uma outra característica em relação aos custos de produção. As empresas terão também custos de produção próximos. Então, se as empresas têm custos de produção que são similares, iguais ou próximos, preços que são iguais, similares ou próximos, fica bastante claro que não é uma ruptura completa, né, com aquilo que vocês estudaram anteriormente. O número e o tamanho relativo de compradores e vendedores importa. Isso já é um aspecto novo, né? O número e tamanho de compradores e vendedores. Por isso, o poder de comprador e o poder de fornecedor. Então, se nós temos 2 elementos ali no início, né, que são ainda muito próximos à interpretação anterior, o número e tamanho relativo de compradores e vendedores já nos apresenta uma perspectiva nova, justamente por conta daquilo que eu falei no slide passado, né? Compradores e vendedores pressionam. Se as empresas grandes têm também condições de exercer política de preços, a depender estão inseridas, nós teremos também compradores e vendedores capazes de exercer o seu poder de pressão, ou a pressão, né, sobre esses que são as empresas analisadas. E aí vem de novo o Porter à cabeça, né? Que o Porter vai dizer o que leva uma empresa compradora ou a um vendedor conseguir pressionar uma empresa que está na indústria, e o que essa empresa, né,
precisa fazer para se proteger. E aí vem a chamada escola do posicionamento, né? A empresa precisa se posicionar para se proteger da pressão, por exemplo, de compradores e vendedores e exercer sobre esses alguma pressão. Então, há um embate aí, né, no interior de uma estrutura industrial entre determinado grupo de empresas estabelecidos, seus compradores e seus vendedores. E, portanto, temos a interação entre eles, o que nós não tínhamos, né, na perspectiva anterior. Uma outra coisa que vai importar, que vamos ter que analisar nesse caso aqui, são as condições de entrada de novas firmas. E aí vem, digamos assim, no caso do Joe Ben, uma grande contribuição. Se aqui o Mason está falando de condições de entrada de novas firmas com certa similaridade, o Joe Ben vai justamente se caracterizar pela apresentação da perspectiva de barreiras. Então, aqui a gente retoma, né, algo similar àquilo que tínhamos anteriormente, né, algo que pode ser visualizado na teoria tradicional, né? A não existência de barreiras de entrada ou firmas encontrando as mesmas barreiras, as mesmas dificuldades para adentrar uma estrutura industrial. Condições de demanda para todos, então, flutuações sazonais, informações sobre a qualidade do produto, os canais de distribuição. Canais de distribuição é um outro tópico, tá, pessoal? Existe certa igualdade ou similaridade de condições. Então, aqui a gente percebe o seguinte: quando o Mason trata de poder de comprador e poder de vendedor e interação entre os agentes, né, ele avança em relação à teoria neoclássica tradicional, principalmente concorrência perfeita. Quando ele trata de preços, custos de produção, condições de entrada, né, ele se aproxima de novo daquela abordagem. Por isso que é uma abordagem tradicional dentro da economia industrial que não rompe com todos os elementos da abordagem neoclássica tradicional. Então, o que o Mason quer buscar compreender é como as condições básicas de oferta e demanda, né, moldam essa estrutura de mercado, de que modo a estrutura de mercado, com essas características que nós chamamos a atenção, em que poder de comprador e poder de vendedor importam, a interação está presente, como isso faz com que as empresas adotem determinadas condutas para buscar alcançar o desempenho desejado. Hoje, claro, isso parece muito óbvio, né? Falar do modelo estrutura, conduta e desempenho no século XXI parece algo bastante óbvio, né? Eu faço parte de um conjunto de empresas que produzem bens substitutos próximos. Esse conjunto de empresas depende, né, de uma cadeia produtiva, de elos de cadeia produtiva, depende de compradores e vendedores, e com base nesse desenho de compradores, vendedores, tamanho deles, quantidade, meu tipo de produto, aquilo que eu faço de um modo geral, eu vou buscar caminhos alternativos para alcançar determinado resultado. Então, parece ser uma coisa muito simples, muito óbvia, mas vamos pensar o seguinte: nós estamos falando aqui de 100 anos atrás, né? Há 100 anos atrás, né, a gente estava sendo apresentado a uma perspectiva diferente. Vamos tentar entender como a interação entre as organizações é importante para explicar o resultado. Vamos tentar entender como as interações entre os agentes econômicos moldam as condutas dos agentes para que eles cheguem a determinado resultado. Então, o modelo estrutura, conduta e desempenho não é um modelo do século XXI, é um modelo de 100 anos atrás, e que, portanto,
dizia, olha, as empresas não operam necessariamente em escalas pequenas, né? Elas podem operar em grandes escalas e podem aglutinar outras empresas menores no seu entorno. E isso vai conformar a chamada estrutura de mercado, que vai auxiliar as organizações, quer dizer, a leitura dessa estrutura de mercado, vai auxiliar as organizações a tomar as suas decisões. Né? Então, não é novo, e nos anos 90, né, é que o Porter faz essa, 80, né, melhor dizendo, nos anos 80 o Porter faz ainda esse aproveitamento, digamos assim, dessas ideias para o seu manual, para o seu best-seller. Então, se hoje parece muito tranquilo, óbvio e natural pensarmos dessa forma, isso já foi importante, já foi relevante, ainda tem alguma relevância, se deixarmos de lado, claro, né, algumas simplificações que podem ter caracterizado, né, os modelos de análise estrutural de indústrias nos últimos 40 anos. O que o Mason, então, se preocupa em fazer é buscar os detalhes, né, dos elos causais entre variáveis e desempenho final. Então, são as especificidades que eu chamo a atenção de vocês, né? É a análise das políticas públicas, né? É ter em perspectiva que a estrutura de mercado é dinâmica. A empresa que hoje é líder pode não ser líder em um segundo momento. A empresa que hoje é a principal fornecedora de serviços, de equipamentos, ou a principal fornecedora do elo, de um elo fundamental, pode deixar de existir por um processo de fusão e aquisição, simplesmente porque essa empresa não conseguiu se sustentar no mercado ao longo do tempo. Então, a estrutura de mercado é dinâmica, os participantes se alteram, o tamanho deles se modifica. Por mais que o elemento estático de escala seja importante, as empresas não vão operar sempre na mesma escala, elas podem crescer, elas podem deixar de existir, e a interação entre as organizações é o elemento fundamental para que esse modelo possa fazer algum sentido, porque a estrutura, né, está para além só da escala de produção e do tipo de produto, né, está para as interações que acontecem no entorno dessa atividade principal. Então, as interações não se dão apenas entre concorrentes, né? Não são interações apenas em perspectiva horizontal, né? Existem as interações também verticais, com a cadeia produtiva. E é isso que vai fazer com que a gente tenha aqui uma evolução, inclusive em relação ao modelo, ao modelo de teoria dos jogos, que na maior parte das vezes consideram a interação horizontal, né? A interação entre uma empresa e a sua concorrente. Aqui nós precisamos levar em conta a interação entre os elementos, os elos de uma cadeia produtiva, portanto, entre fornecedores, clientes e uma empresa que vai capitanear essas outras, para que a gente possa discutir depois as condutas em torno desse desempenho desejado. Então, as especificidades, né, os detalhes dos elos causais, a análise das políticas públicas, e aqui entra o setor público como também um avanço, digamos assim, em relação àquilo que se tinha na abordagem tradicional, que se tem apenas oferta e demanda. Então, as políticas públicas importam, por isso nós temos política industrial, por isso nós temos política para setores específicos e políticas para cadeias produtivas, né? A Milena, minha orientada de TCC2, vai fazer uma análise agora para o período pós-pandemia. Pós-pandemia, não. Para o período da pandemia, né? A pandemia está aí ainda. O que tem sido feito na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil
para a cadeia produtiva das artes. Por enquanto a gente está tratando de artes, depois podemos direcionar para cinema, para teatro, para dança, para música, né? A gente está, por enquanto, tateando aí o que está sendo feito para as artes. Porque para o cantor estar em cima do palco, para a música estar no Spotify, tem muita gente envolvida, muita gente trabalhando, muitas empresas, prestadores de serviço, desde gravadoras, a fábrica de instrumentos musicais, escolas de música, escolas de cinema, empresas que fazem design, publicidade, quer dizer, uma cadeia produtiva enorme no entorno das artes, muito impactado, né? Muito impactada pela pandemia. Porque as artes, sem dúvida nenhuma, todas elas, né, foram muito prejudicadas, porque quase todas elas envolvem algum tipo de aglomeração para que você possa apreciar, desde ao teatro, a um festival de música, ao cinema ou ao museu, né? Então, estamos tentando entender o que está sendo feito para que as cadeias produtivas no entorno das atividades artísticas sejam compensadas. Então, a análise de política pública é importante nesse caso aqui, né? E a gente não vai deixar isso de lado, a gente vai também manter isso em perspectiva. E essa questão de que a estrutura de mercado é dinâmica, empresas existem, deixam de existir, se fundem, né, são compradas por outras, empresas entram em recuperação judicial, empresas, né, às vezes a estrutura produtiva deixa de atuar, você tem apenas a manutenção da marca. Eu sempre me lembro do caso da Kodak, né, até acho que falei para vocês no nosso último encontro, né? Quem se lembra de Kodak hoje, né? Kodak era uma referência mundial, falar de fotografia, filme, celulóide para cinema. Kodak era referência, primeira marca que vinha à cabeça, primeira empresa que vinha à cabeça. Hoje ninguém lembra mais que Kodak ainda produz alguma coisa relevante para o século XXI. Então, a estrutura de mercado é dinâmica. Eu lembro de Fuji, Kodak, né, que eram marcas importantes de determinado segmento, né? Deixaram completamente de existir em escala, né? Em escala que conhecíamos anteriormente. Existem em pequeníssima escala. Então, é uma outra estrutura de mercado, né? Dado o dinamismo, você tem uma outra estrutura de mercado. E aí, por mais, né, que a gente tenha manutenção, né, das características econômicas do produto, preço e custo de produção, o Mason vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, os preços podem ser similares, mas a concorrência não se dá por preço, né? A concorrência é não preço. A concorrência se dá pela diferenciação dos produtos. E aí nós vamos ter um tópico sobre diferenciação, né? E volto a repetir, os produtos ditos homogêneos, eles são conduzidos a uma ideia de diferenciação, por marca, por exemplo. Pode ter alguma característica intrínseca, pode ter alguma característica, mas a marca tem sido uma das principais características de diferenciação de produtos, né, nos últimos 20, 30 anos, principalmente. Então, marca de água, marca de cimento, né, marca de óleo de soja, se transformam em algo importante para explicar por que um produto é diferente do outro, para se cobrar preços alternativos ou coisa do tipo. Só um momentinho, tá? Fez uma mudança recente, estamos organizando aqui a bagunça e as coisas ficam guardadas em algum lugar. Então, estamos procurando material de crianças da escola.
Mas a diferenciação vai se dar em vários níveis diferentes. Eu estou aqui chamando a atenção para marcas, porque elas ganharam realmente muito peso nos últimos 20, 30 anos, e explicam diferenciais de preço assim, muito significativos, sem justificativa, digamos assim, plausível do ponto de vista da qualidade, e aí qualidade como esse elemento assim, muito amplo, né? Durabilidade, usabilidade, funcionalidade, né? Então, pensa em qualidade assim, de forma bastante ampla. Os preços são influenciados por pressões de mercado, né? Mas também por considerações internas das empresas, ou seja, a empresa se utiliza da estratégia de preços, né? Então você tem a pressão do mercado, mas as empresas lançam mão de estratégias, como eu chamei a atenção o pessoal que estava discutindo comigo regulação econômica, os chamados preços de expulsão e preços de exclusão, né? Então são considerações internas às empresas de acordo com a leitura que elas fazem da estrutura de mercado, né? Se eu desejo impedir a entrada, né, de um novo concorrente, eu vou praticar um preço de exclusão. Se o cara já está no mercado junto comigo, eu quero expulsá-lo, né? Eu também vou fazer uma política de preços capaz de fazer com que ele não se sinta mais em condições, né, de se manter no mercado. Então, os preços são pressionados pelo mercado, mas existem considerações internas, tomadas de decisão internas, conduta, que faz com que os preços também, de alguma maneira, possam ser fixados em determinado nível. E volto a dizer, preços de exclusão, preços de expulsão, e ao contrário também. No caso do monopolista, no caso de um oligopólio muito concentrado, que pode permitir, inclusive, a prática de conluio, de cartel, nós podemos ter o aumento desses preços também por considerações internas, sem qualquer tipo de respaldo, digamos assim, em, em indicadores reais, né? Especulação, conluio, poder de monopólio, por um lado, e o contrário também, preço de exclusão, preço de expulsão, quando se trata de uma redução de preço. A concorrência se dá não preço, mas por diferenciação de produto, mas os preços são utilizados, né, na estratégia de atuação das organizações. Então, desse modo, o desempenho de uma indústria no mercado dependerá da conduta de vendedores e compradores no que diz respeito à política, prática de preços, cooperação entre firmas. Então, o Mason vai chamar a atenção, né, para a conformação das estruturas de mercado, quem faz parte desse troço, e aí a gente pode ampliar um pouquinho mais, os sindicatos, o poder público, né, o Estado de um modo mais geral, o fato das firmas poderem cooperar, a gente vai discutir isso lá em aliança estratégica, né, como as firmas operam em aliança estratégica, técnico-produtiva, financeira, no âmbito comercial. Então, as interações, pessoal, pensem sempre nas interações. A interação, essa interação ela pode ser de cooperação, a interação ela pode ser por meio da influência que uma firma exerce sobre outra, pode ser uma interação de elos da cadeia produtiva, pode ser uma interação com a política pública, com o Estado, com as instituições. Então, nós temos aqui um novo arranjo para entender a estrutura de mercado. A estrutura de mercado, então, não se dá apenas pelo número de empresas que fazem parte de um determinado mercado. E aí eu tenho que retomar algumas caracterizações lá da microeconomia neoclássica. Quando a microeconomia neoclássica incorpora o debate de oligopólio, vai dizer o seguinte, ó, nós temos um oligopólio concentrado
com produto homogêneo quando um pequeno número de empresas, né, encontra-se em determinado mercado. Pequeno número de empresas, um oligopólio concentrado. Espera aí, é só isso? É só o pequeno número de empresas ou o grande número de empresas, mas o mercado dominado por um pequeno número? É só o fato de termos duas empresas num duopólio, uma empresa única no caso de um monopólio? É isso que caracterizava a estrutura de mercado, o número de empresas e o tipo de produto, se era homogêneo, se era diferenciado, né? Até faço uma observação de alguns manuais que, quando vão falar de monopólio, né, tratam o produto do monopolista como produto diferenciado, como produto homogêneo. Faz o menor sentido, né? O produto monopolista é único. Ele não pode ser considerado nem homogêneo nem diferenciado, porque não tem parâmetro de comparação, né? É um produto único. Mas fechando esse pequeno parênteses, o que importa lá na classificação de oligopólio da abordagem tradicional é o número de empresas e o tipo de produto. Nós temos oligopólio competitivo, oligopólio concentrado, se é um monopólio, e o tipo de produto, homogêneo, diferenciado. O que nós temos aqui agora, né, é uma estrutura de mercado formada por empresas, um determinado número de empresas, mas formado também por uma cadeia produtiva, formado também por uma estrutura política que leva em consideração as interações entre todos esses elementos, né? Então, por mais que características de preço, custo de produção e condições de entrada, né, se aproximem do debate anterior, nós temos novos elementos que nos distanciam daquele debate anterior e nos conduzem a algo mais próximo do que a gente consegue enxergar acontecendo ainda hoje no mundo real. Então, essa conformação da estrutura de mercado auxilia muito a entender a conduta das organizações que o Scherer vai, digamos assim, nos indicar, né, quais são as condutas mais comuns. Talvez a gente não consiga chegar lá ainda hoje, mas fica para a próxima aula, após a avaliação. A conduta vai depender, né, portanto, da estrutura de mercado, destacando algumas características, né? Como disse, o número de vendedores e compradores, aquilo que já estava presente no debate anterior. Aí a distribuição da participação de vendedores e compradores no mercado, esse dado ele passa a ser relevante no sentido de que essa distribuição ela não é homogênea, é uma distribuição desigual. A presença de barreiras a novas firmas, mesmo que as barreiras existam, elas são as mesmas, tá, pessoal? Para todas. Que é isso que eu chamei a atenção anteriormente, não é o fato de não ter barreira. Aqui há a presença de barreiras, mas essas barreiras elas são comuns às novas firmas, o que já não acontece em abordagens posteriores. O grau de integração vertical, e aí nós vimos alguma coisa sobre isso no nosso último encontro, empresas podem ser mais ou menos verticalizadas, há um processo de desverticalização muito comum nas últimas décadas, mas o fato de termos maior ou menor número de empresas atuando na cadeia produtiva para operar, né, o fornecimento de insumos, de máquinas, equipamentos, serviços especializados, vai ser algo importante na visão do Mason. Então, aquela ideia de que a firma faz tudo, né, desde a extração da matéria-prima até a entrega do produto no ponto de venda, né, vai ser confrontado pela ideia de que nós temos uma cadeia produtiva, né, com a participação de muitas empresas em várias etapas do processo produtivo. Então, faz diferença você ter uma estrutura de mercado em que as empresas são verticalmente integradas, né, para uma estrutura de mercado
em que há uma desverticalização. Uma estrutura de mercado verticalizada, é claro que a pressão de fornecedores e compradores é muito menor, porque esses vão ser também em número muito menor. Provavelmente estarão em elos menos relevantes. Então, o grau de integração vertical importa para entendermos as características da estrutura e a própria concentração geográfica, né? Nós temos, em alguns casos, uma concentração geográfica muito grande de consumo, de compradores e fornecedores. Eu me lembro da minha cidade, assim, não é minha cidade de nascimento, não, mas é uma cidade que eu fiquei, né, metade da minha vida quase. Cidade muito pequena chamada Monte Carmelo, auto-intitulada Capital Mundial da Telha. Né? A cidade tinha, sei lá, umas 40 cerâmicas, né? Produtoras de telha, tijolão, né? E por que a cidade tinha essa condição, né, de concentrar ali 40 empresas e ter uma indústria cerâmica tão forte? Porque tinha na região uma oferta muito grande de matéria-prima, né? Então, a concentração geográfica se deu ali, quer dizer, tínhamos ali um cluster de cerâmicas, né, ou de cerâmica vermelha, empresas, né, que produziam a partir de argila, por conta da presença, né, no entorno da região de muitas jazidas capazes de ser exploradas. E para quem conhece cerâmica vermelha sabe a dificuldade que é você transportar a argila até a fábrica, né, do local de extração até a fábrica sem perda de, né, de características físicas, sem perda física do produto, se acomodar esse produto também dentro da própria empresa. Então, você precisa estar próximo, assim como é o caso das usinas de açúcar e álcool, né? Elas precisam estar próximas à produção canavieira, é uma característica, né, do produto, né, da matéria-prima, precisa estar próximo para poder ser melhor aproveitado. Então, essa concentração geográfica também importa, né, na visão do Mason, entre vendedores, compradores, grupos de interesse, né, que possam, de alguma maneira, ser impactados positivamente, negativamente, por essas empresas que nós estamos aqui entendendo que fazem parte de uma determinada estrutura. Então, a conduta vai depender dessas características na leitura do Mason. Algumas características são tradicionais, são estáticas, número de compradores, mas outras, né, menos estáticas, como a questão da concentração geográfica, da distribuição da participação de vendedores e compradores no mercado. Por isso, pessoal, quando a gente for discutir mercado relevante, que é um dos elementos para que a gente possa mensurar poder de mercado, o aspecto localização geográfica, né, entra em perspectiva. Por isso que quando o CAD vai emitir um parecer sobre ato de concentração, né, compromisso em manter a distribuição nacional do produto, ou manter as marcas, ou expandir para o mercado internacional, é algo relevante. O caso da Ambev foi assim, eles apresentaram um plano de expansão internacional. O caso da BRF também foi, né? Apresentaram um plano de expansão nacional, porque quando você tem a concentração, o ato de concentração Perdigão Sadia, né, na prática, a compra da Sadia pela Perdigão, chamado de fusão, a gente já discutiu isso, os motivos disso anteriormente.
Quer dizer, a gente tem as duas maiores do setor concentrando absolutamente esse mercado. O que eles dão como garantia, né, para os órgãos de defesa da concorrência, né, e regulação de mercado é o seguinte: olha, nós vamos expandir a atuação internacional, nós vamos transformar essa empresa numa grande multinacional. Nós não estamos buscando a concentração como um objetivo predatório no mercado brasileiro. A ideia de expansão, de crescimento. Isso se deu no caso da Ambev, no momento, né, da constituição da Ambev, e também no momento de constituição da BRF. Então, assim, essa concentração geográfica importa muito, né? Assim como a manutenção da atuação em escala nacional, a depender, claro, do tipo de ato de concentração que se está analisando, de quem está envolvido. Então, são algumas das características, né, que vão nortear a conduta dos agentes, segundo a visão do Edward Mason. A estrutura de mercado e a conduta serem influenciadas pelas chamadas condições básicas de oferta e demanda. Mas o que isso significa, né? Do lado da oferta, condições de mercado de matéria-prima, disponibilidade de tecnologia, sindicalização. Do lado da oferta, a demanda, elasticidade, preço, demanda, sensibilidade, né, do consumidor em relação às alterações de preço, substituibilidade do produto, seu caráter cíclico, sazonal. Então, essas condições básicas de oferta e demanda, na perspectiva do Mason, tem relação com esses elementos que estão colocados aí, e há muitos outros, né? Esses são os mais comuns. A questão fundamental é as especificidades no entorno da oferta e as especificidades ligadas à demanda importam. Então, alguns exemplos só para dizer isso. As especificidades importam. Não existe teoria geral. Nós precisamos analisar caso a caso, inclusive quando se trata de concentração geográfica, inclusive quando se trata de distribuição da participação, que eu volto a repetir o que eu disse lá no primeiro minuto da minha fala de hoje, né, sobre esse tema. Nós vamos analisar os ganhos de produtividade, os ganhos de eficiência com as perdas e os resultados do ato de concentração, ou da concentração, ou do poder de monopólio, ou do poder de oligopólio. Então, nós vamos ter uma balança, né, para dizer se essa estrutura de mercado, como se configura, precisa apresentar algum tipo de regulação, por exemplo. Então, vamos sempre levar em consideração, caso a caso, a mensuração do poder de mercado. Então, quando a gente estiver discutindo poder de mercado mais à frente, vocês vão se lembrar. O professor chamou atenção para a questão geográfica, né? Chamou atenção para a distribuição da participação de vendedores e compradores no mercado, para que a gente possa mensurar se a empresa tem maior ou menor poder de mercado. Cada caso precisa ser analisado de forma individual, por isso que os atos de concentração são analisados de maneira individualizada, ato a ato, indústria a indústria, para que se tome uma decisão mais adequada a cada uma das indústrias que estão sendo impactadas. Bom, qual é a contribuição do bem, né, a esse debate apresentado pelo Mason? Então, o Mason vai dizer que a estrutura de mercado importa para explicar a conduta das empresas no que diz respeito a uma busca, né, de desempenho, de resultado, objetivos traçados, metas e objetivos do empresário. Vocês vão se lembrar das variáveis que afetam a oferta. Mas o Mason chamou atenção para o fato de que, olha, existem barreiras, mas são barreiras similares, idênticas ou muito próximas para todas as empresas que desejam adentrar um determinado
uma determinada estrutura industrial. O Joe Ben vai dizer o seguinte, olha só, não precisamos falar muito de conduta, né? Porque a própria estrutura de mercado vai obrigar, né, as empresas a adotarem determinados procedimentos, adotarem determinados caminhos, adotarem determinadas condutas. Então, a estrutura induz ao desempenho, porque sobra muito pouco, né, no que diz respeito ao que pode ser feito do ponto de vista discricionário. A estrutura indica um determinado caminho. A estrutura não necessariamente permite à organização escolher qual conduta a ser adotada. A estrutura obriga a empresa a adotar um determinado tipo de conduta que vai levar ao resultado. Então, o Ben tenta explicar, né, a relação entre estrutura e desempenho, tirando a ênfase da conduta, né? E quais são os determinantes, né, das barreiras à entrada para o bem e por que a conduta perde tanta relevância, né? Diferenciação de produto, vantagens absolutas de custo e economias de escala. Aqui, de novo, nós temos a presença de economia de escala, que é um elemento tradicional, estático. Aqui nós temos, de novo, a relação lá com o modelo do Porter, né? O Porter diz que existem 2 tipos de estratégias genéricas apenas que as empresas podem adotar, e elas não podem adotar de forma simultânea, né? Diferenciação de produto, vantagem absoluta de custo. Então, o que o Porter tá dizendo, né, a leitura que ele vai fazer é muito próxima da interpretação do Joe Ben, que as empresas, a partir da leitura da estrutura de mercado, têm muito pouco a fazer do ponto de vista da conduta. Ou diferencia produto, ou apresenta alguma vantagem absoluta de custo, né, e fazem isso de maneira isolada. Um ou outro, as duas ao mesmo tempo, levaria na leitura do Porter ao chamado meio termo, né, que é algo que deveria ser evitado, porque a empresa não consegue, né, atingir um nível de diferenciação e nem vantagem absoluta de custo capaz de fazer com que ela consiga alcançar o desempenho desejado. Então, a estrutura de mercado não permite que as empresas façam grandes escolhas ou tenham um grande leque de possibilidades em termos de conduta na perspectiva do bem, né? Na verdade, fica um leque muito pequeno de possibilidades e quase que uma indução natural do que deve ser feito, porque o bem vai chamar atenção para o fato de que as estruturas de mercado, a partir das suas características, a partir daqueles que fazem parte, apresentam também barreiras, né, à entrada de novas firmas, e essas barreiras, portanto, é que serão mais relevantes do que qualquer outra coisa no que diz respeito à conduta. Então, se nós temos uma estrutura de mercado que as empresas atuam com um produto diferenciado, né, atuam com escala e, portanto, têm vantagens absolutas de custo, isso por si só vai indicar o que deve ser feito, para se alcançar algum resultado, o que deve ser feito pelas potenciais entrantes para que elas consigam, de alguma maneira, inserção de maneira relevante, significativa, né, em uma determinada estrutura de mercado. Então, a estrutura é mais importante do que o debate sobre conduta, porque a conduta é muito pouco discricionária, a conduta é quase que obrigatória, o que faz com que as empresas, na verdade, observem as características principais da estrutura de mercado e busquem romper com essas barreiras, né, que podem ser essas colocadas aqui, mas podem ser muitas outras que a gente vai discutir em momento futuro, como aspectos culturais,
religiosos, né? A questão da marca, que eu já chamei a atenção anteriormente, a consolidação de uma marca já no mercado há bastante tempo, há décadas, há séculos. Então, existem muitas barreiras específicas, né, que podem estar aqui alocadas em diferenciação, claro, a gente pode chamar tudo de diferenciação, mas é bom dar uma classificada um pouco mais detalhada para a gente ter uma ideia melhor de por que as empresas agem como elas agem, por que o mercado age como age, as estruturas de mercado se configuram de tal maneira. O Joe Ben, então, vai apresentar 3 tipos básicos de barreiras, né? Escala, diferenciação e vantagem absolutas de custo, e 3 situações: entrada fácil, efetivamente impedida, e entrada bloqueada, né? Entrada fácil, sem vantagem de custos para as empresas estabelecidas, ou seja, mesmo que elas tenham, né, algum tipo de experiência e consigam produzir em larga escala, né, não vão impedir novas empresas de entrarem, porque elas não vão conseguir aproveitar dessa condição de empresa estabelecida para impor qualquer tipo de barreira. Então, o que importa aqui não é necessariamente o custo de produção, aqui a diferenciação, né, de produto chama a atenção, grita mais alto dentro desse processo de inserção. A entrada efetivamente impedida, as empresas estabelecidas sacrificam parte do lucro para prevenir a entrada de novas empresas, é o chamado preço de exclusão, que eu havia chamado a atenção de vocês anteriormente, né? Uma empresa que está estabelecida tem algum tipo de vantagem, ela pode sacrificar o seu lucro porque tem vantagem de custo, ela sacrifica lucro por conta disso, consegue sobreviver no mercado, sacrificando lucro, previne a entrada de novas empresas, pratica preços baixos porque tem vantagem de custo em relação ao potencial entrante, por isso evitam a entrada, e a chamada entrada bloqueada, que as vantagens das empresas estabelecidas é tão grande, né, que mesmo o preço que maximiza o lucro, né, não é suficiente para induzir a entrada de uma nova concorrente. Então, nesse caso, as vantagens absolutas realmente são o principal elemento para explicar a não entrada de novas empresas. Então, temos a escala, essa escala pode ou não trazer vantagens absolutas de custo, na visão do Joe Ben, não traz na entrada fácil, né? No caso da entrada efetivamente impedida, traz algum benefício, né? No caso da entrada fácil, a diferenciação é o principal elemento, e no caso da entrada bloqueada, aí sim nós temos de fato essa vantagem absoluta de custo, de modo que as estabelecidas têm tanta vantagem sobre potencial entrante que nem o preço que maximiza o lucro é capaz de induzir a entrada dessas novas empresas, porque esse preço é impraticável, né, pela empresa entrante, pelas desvantagens de custos que essas empresas teriam. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Quais são as grandes dificuldades das empresas entrantes em termos de investimento, em termos de contratos, em termos de busca por fornecedores, busca por clientes, a criação de espaço, né, em um mercado já consolidado. Então, são custo de publicidade, né, custo irreversível, que a gente chama de custo irreversível, né, custo de publicidade, de marketing. Então, tem uma série de coisas aí para serem discutidas. Pessoal, então a nossa avaliação da semana que vem vai até a esses elementos de barreiras à entrada apresentados pelo Joe Ben, e aí depois a gente passa para a síntese do Scherer na aula da semana seguinte, certo? Eu vou te deixar claro, aqueles que vêm ao encontro semanal recebem a carga horária da semana.
tá certo? A atividade, ela é obrigatória, digamos assim, para aquele que não vem, e aí a atividade conta como carga horária da semana. Claro que você pode dar uma olhada, pode fazer a atividade que está postada lá, que vai ser postada ainda, da semana 6, mas para evitar o excesso de atividades, que tem sido característica, né, do ensino remoto, o aluno que participa da videoconferência recebe a carga horária semanal, porque leva-se em consideração também que ele vai ler algum texto, que ele faz algum estudo prévio, que ele, de alguma maneira, se dedica a alguma atividade assíncrona, e aquele que não vem à atividade síncrona tem uma atividade para poder compensar essa não participação. Tudo bem? Então, eu faço a chamada, coloco presença para quem está presente e deixo frequência vazia para quem não está presente. Acindino. Ana Carolina. Presente. Ari. Presente. Arthur. Presente. Bárbara. Beatriz. Beatriz mandou presente no chat, professor. Bruno. Presente.